Fala galerinha do YouTube, antes de começar mais uma lição, mais uma teoria, né, para quem gosta de eletrônica e acha que é válido assistir, quero falar uma coisa aqui, uma pergunta, né, que às vezes muitas vezes pode ficar no ar aí. Teoria eletrônica é importante ou não para um concerto? Por que eu faço essa pergunta e vou comentar sobre o assunto? Porque já vi absurdo de gente que mexe, né, quer mexer com eletrônica, e fala que teoria não tem nada a ver. Gente, eu fico louco quando alguém fala isso. A teoria não tem nada a ver, o negócio é a prática. Mas para chegar à prática, o técnico tem que passar por onde? Pela teoria. Aí eu pergunto para esse mané, que fala que teoria não tem nada a ver, como é que, então, se a teoria não tem nada a ver, logicamente ele está falando então que a básica, a eletrônica básica não tem nada a ver, tem que ir para a prática. Então como a pessoa vai chegar para a prática sem saber conhecer os componentes eletrônicos e suas funções, sem saber medir os componentes? Tem componente que é fácil medir, né? Você vê em qualquer revista YouTube aí e tal. Mas tem uns componentes que são complicados de medição. Tem gente que não sabe medir ainda um triac, um SR, um GBT, né? Um MOSFET, até um transistor comum bipolar. Tem uma maneira, né, para descobrir fuga, etc. Então, como a pessoa vai conhecer o componente e tal, se a teoria não tem nada a ver? E outra, pergunta para esse mané também que acha que a teoria não tem nada a ver. Como é que ele acha que os componentes, esses circuitos que funcionam bem, que chegam na bancada dele, né? Funciona bonitinho quando está funcionando. Como é que eles acham que o engenheiro montaram isso aí? Do nada? Veio na cabeça dele, eles foram ligando peça com peça, funcionou? Não. Eles estudaram a teoria, estudaram a eletrônica básica, o funcionamento, depois estudou a teoria da teoria, que é mais a fundo, que é os cálculos matemáticos, para fazer o dimensionamento dos componentes que vão estar ligados em voltas ali naquele circuito ali. Os componentes em volta do transistor, em volta do CI, em volta de, os capacitores, diodos e tal. Tem uma função ali, tem um porquê. Os resistores não estão ligados numa base de um transistor à toa, ou ligado entre base e emissor, ou base e coletor, como mostra aqui. Aqui tem uma função. Se eu for perguntar para um técnico que mexe bastante tempo, mas não fez a teoria, e acha que teoria não tem nada a ver, se eu perguntar para ele qual a função desse resistor aqui, ele não vai saber explicar. Então, se esse bicho aqui estiver dando problema, dificilmente ele vai achar um defeito, porque ele não sabe o funcionamento, o porquê do circuito ligado dessa forma nesse transistor. O que esse diodo está fazendo aqui? Ele vai falar o N pelo sino, mas o que ele está fazendo ali? Tem gente que não sabe e pode apanhar do defeito. Quer dizer, às vezes essa pessoa apanha no circuito porque ele ignora a teoria e de repente, por causa da teoria, sobre dimensionamento dos valores de tensões no transistor, ele conseguiria achar o defeito, se algum componente de polarização em volta, se é o próprio transistor ruim. Isso vem da teoria. Tem gente que não sabe qual o valor de tensão que satura um transistor. Ele não sabe dizer se o transistor está saturado ou aberto, coisa de básico que qualquer técnico de eletrônica tem que saber. Então, quer dizer, como esse cara quer ser técnico? E aí tem o técnico, o suposto técnico que fala isso, são técnicos que não querem aprender, não querem ter trabalho, não querem pensar. Então está na profissão errada, meu querido, porque a eletrônica é lógica, é pensar, é pensamento, é pensar, é pensante, é lógica, tá? Então, quer dizer, se ele não encontra nada ruim numa placa, seja uma fonte, seja uma placa-mãe, etc., tá? E ele não sabe medir tensão nos resistores e identificar pela tensão qual o problema que está, se é no próprio transistor, se é no componente em volta, ele não vai saber, porque ele ignora a teoria. São pessoas que querem receita de bolo. Então eu fico indignado quando a pessoa fala, teoria não tem nada a ver, o negócio é a prática. Mas, poxa, para chegar à prática precisa da teoria. Se pular logo para a prática, vai fazer como imitação, não vai consertar por honra própria, benefício próprio, vai consertar mediante a receita passada pelos outros. Isso é ser técnico? Quer dizer, ele precisa de uma bengala para andar, não anda com as próprias pernas. Para mim é vergonhoso, eu teria medo de dar meu aparelho eletrônico para a mão de um técnico desse tipo, que não sabe o porquê das coisas, tá? Os engenheiros, além... eu falo que ele estuda a teoria da teoria, porque depois que ele fez a básica e tal, aí tem, como eu estou passando aqui nos vídeos, no meu canal, como é que se faz o dimensionamento de um resistor, que a gente chama de RS, por exemplo, resistor limitador, que eu estou passando no circuito de diodo Zener, ou pode ser no transistor também,
para limitar a corrente, aí, como descobrir o valor do RS, né, de acordo com o dimensionamento já escolhido do diodo Zener de tal tensão, como é os vídeos sobre o diodo Zener que eu estou passando. Ali aqueles cálculos, vão olhar, no primeiro momento vocês vão ver e falar assim, pô, mas que cálculo é esse que esse TecTed está passando? Mas se vocês prestarem bem atenção, eu estou passando ali como é que é feito o dimensionamento, eu estou entrando na mente dos engenheiros, como eles pensam, como eles fazem. Se você, técnico, entrar na mente do engenheiro, tentar pelo menos saber um pouco de como eles fazem, vocês vão chegar ao circuito com muito mais precisão. Vocês vão chegar com os olhares com muito mais detalhe. Vocês serão capazes de dimensionar, de repente um resistor que torrou ali, você não sabe o valor, mas se pegar, saber, ter como saber o dimensionamento ali, né? Por exemplo, queimou esse resistor aqui, você não sabe o valor, mas você sabendo o valor do Zener que está ali, e sabendo pelo menos a tensão que está entrando ali, você vai descobrir o valor daquele resistor fazendo as fórmulas, que é o valor de resistor máximo e resistor mínimo, né? Resistência máxima e resistência mínima, né? Que são os cálculos que vai chegar no meio termo de qual o valor que pode estar entre o máximo e o mínimo daquele resistor, tá? Né? Como eu estou fazendo o vídeo do diodo Zener, que tendo a especificação do diodo Zener, né, para funcionar como regulador, como dimensionar o resistor RS, né, que é o resistor limitador da corrente, né, para alimentar determinada carga, né? E também tem um dimensionamento para descobrir qual Zener que vai usar naquela carga quando vai fazer como regulador, que é outro vídeo que eu postei que fala sobre transformadores e fonte de alimentação, né, para montar uma fonte de alimentação estabilizada, descobrir o valor do resistor mediante a tensão que você quer na saída, né, que seja regulada e que saia na saída, né, da fonte. Então tem todo um cálculo em cima dessa sua intenção, de quantos por cento de RIPO você quer, ou voltagem de RIPO você quer. Com essa numeração toda, com esses dados, você faz um dimensionamento, descobre o valor do diodo, o valor, o transistor que tem que ser usado, o valor de resistor de base para emissor, que é o limitador, né? Além de saber as funções e o que esses componentes estão fazendo ali. Quer dizer, quando você faz uma teoria bem a fundo, você sabe olhar com outros olhos e sabe o significado daquele componente de polarização que está ligado em volta do transistor ou em cima de um diodo, enfim, né? Então a teoria é importante, tá? Aí o que eu estou passando é um cálculo, normalmente o engenheiro faz para dimensionar um diodo, descobrir o valor do resistor, que é incógnita ainda, para limitar a corrente daquele diodo, para proteger aquele diodo, né? Enfim, né? Então também tem dimensionamento. Então quer dizer, quem nunca teve curiosidade, não pensou assim, pô, mas como é que os caras pensaram, como eles sabem que tem que ser esse valor de resistor? Como eles sabem que tem que ser esse transistor? Como eles sabem que tem que ser a potência desse diodo, tem que ser essa potência? Como é que eles sabem, assim? Como é que eles descobrem? São mediante a cálculos. Então você estudando um pouco, você já fica sabendo, aprendendo a pensar como eles pensam, né? Não é que você vai construir, montar, mas até se você for montar uma ponte e querer montar bem profissional, ou um circuito, regulador, seja o que for, você já vai montar com outros olhos, porque você sabe como tem que fazer perfeitamente, tá? Até para substituir componente, você conhecendo fórmulas, etc., né? Essas fórmulas aqui, você vai estar conhecendo como interpretar o datasheet, que muitas das letras que a gente encontra ali na fórmula são letras dado no fabricante, tá? Que eu passo aqui. Então, esses tolos, né, que eu falo, são tolos, tá? Que fala que teoria não tem nada a ver. Nossa, os engenheiros, os caras que montam, que traz tudo, os chineses inteligentes, japoneses, iam rir muito desse suposto técnico fanfarrão, que falar que teoria não tem nada a ver. Ele quer receita de bolo, é aquele técnico que só quer ganhar dinheiro, ele não quer aprender, ele não quer saber o porquê. Ah, não quer saber do porquê, ele quer ganhar dinheiro. Mas aí o que acontece? O aparelho volta da garantia, né? Às vezes queimando o mesmo componente, ele vai ficar trocando até o cliente ficar de saco cheio. Porque ele não sabe fazer dimensionamento, não sabe analisar, não sabe o porquê que aquele transistor está queimando. Aquele mesmo componente está queimando. Porque ele não sabe fazer medição. Aí volta na garantia ou volta com defeito pior, porque ele trocou uma parte aí, queimou outra parte junto, e está na garantia, e ele não sabe analisar, e aí? Aí vai pedir ajuda ao pessoal. O pessoal à distância ajuda até onde pode, até onde alcança, porque a pessoa não está de frente para o aparelho. Quem vai ajudar não está de frente nesse canal aberto aí, ou site de ajuda aberto aí, de eletrônica. A ajuda é limitada
A pessoa esquece que a ajuda é limitada, porque a pessoa não está na frente da bancada, não está ali, ele só está com o esquema mais ou menos, mas não sabe a situação e não sabe o que o cara fez também. Porque às vezes o cara pede ajuda, mas não diz exatamente o que ele fez, porque às vezes tem vezes que os caras consertam fazendo M, né? Botando peça não original, botando resistor não de original, ou capacitor eletrolítico não com valor original, um pouco acima, um pouco abaixo, mas o técnico ajudador não sabe porque não está lá. Vai tentar ajudar o cara a resolver uma coisa que ele colocou defeito. Então, gente, quem fala que teoria não tem nada a ver, falando sério, é um completo idiota. Tá? Desculpa aqui, não querendo ofender, já ofendendo. Mas é um completo idiota. Eu estudei eletrônica, aprendi a consertar. E hoje, vocês podem acreditar que eu estou reestudando as minhas aulas. E é o que eu estou repostando no meu caderno pro YouTube. Né? Porque agora, e hora que eu não precisava mais disso, eu não querer estudar. Isso é para entender. Porque pela minha idade já, eu não estou tão velho, mas também não estou tão novo. Eu não precisava, porque já estou consertando com esses circuitos e tal, mas estou reestudando, porque veio na minha cabeça essa intenção, essa querer de entender mais o circuito. Agora, ainda mais que está mais digital ainda, entender os circuitos ainda que são usados no analógico e no digital hoje, e depois ir mais além, né? Estudar o circuito digital puro, mas ainda estudar esses circuitos analógicos aqui. Então estou reestudando para recordar e memorizar e guardar o porquê de cada componente de polarização ligado ao transistor, por que tem que ter um capacitor em paralelo com o resistor no emissor do transistor NPN ligado ao terra. Eu quero saber tudo. Quero saber a função, recordando a função, o porquê, tá? Eu não preciso fazer cálculo de dimensionamento, mas eu, pelo meio dessa aula, que antes de chegar ao dimensionamento, normalmente a aula, a matéria explica a função daquele componente ali. Então, sabendo a função daquele componente em volta de um transistor, em volta de um diodo, né? Por que ele está ligado daquela forma? Ligado a uma bobina, né? O diodo ligado a uma bobina, diodo ligado em série com uma bobina, em paralelo com uma bobina que chega ao coletor do transistor. O que acontece ali? Por que aquela ligação naquele circuito? Qual a função? Né? Eu entendendo isso, para mim já está bom, que aí eu vou saber dimensionar, analisar um defeito. Eu vou olhar o esquema com outros olhos. Eu vou olhar não só o esquema para manutenção, eu vou olhar o esquema e sabendo o que cada peça, qual a função daquela peça ligada daquela forma naquele circuito. Por que ele está ligado daquela forma ali? Porque tem um resistor nada mais bem entra numa bobina, em paralelo com a bobina tem um diodo, e essa bobina vai no coletor de um transistor NPN. Tá? Qual a função daquele diodo ligado paralelo com a bobina? Qual a função daquele resistor vindo mais bem ligado à bobina e para chegar até o... Porque em alguns transistores tem um capacitor cerâmico ligado em paralelo com o transistor, onde o transistor tem uma bobina que chega aqui nele antes. Aí por que esse capacitor ligado? Porque o engenheiro descobriu qual foi a ideia dele de colocar um capacitor em paralelo com aquele transistor ali. Saber a função daquele, por que aquele capacitor está ali. Essas coisas assim são muito importantes na eletrônica. Tá? Você olha o esquema com mais expansão. Os seus olhos é como se fosse uma lente. Você enxergava já bom. Você enxerga melhor ainda, bem mais forte. Você entra dentro do circuito. Porque você entrou na ideia do engenheiro, na cabeça dele, para entender o porquê que ele fez aquilo, o porquê daquilo. Então, coisa aqui que a mais está meio amarelada, eu não sei porquê. Então é muito importante, eu acho muito importante o porquê, né, de entender. Aqui é um exemplo aqui, ó, eu estava dando um aqui, ó. Temos um resistor, temos um diodo, uma bobina de um relé e vai no transistor, pá. Agora, se alguém fosse perguntar, por que esse diodo está ligado aqui? O técnico só conserta, fez a teoria, conhece, sabe, ele não sabe explicar, né? E claro, e com toda gentileza ele vai dizer, não, isso aqui só o engenheiro sabe, eu não estudei sobre isso, por que está aqui? Eu teria que estudar mais a fundo o porquê desse componente aqui. Mas o técnico sabe que isso aqui é um diodo, ele sabe medir, sabe testar, pá. Mas explicar a fundo o porquê ele não vai saber. Depois aí vem a segunda pergunta. Como ele soube que pôde usar esse diodo N tal? E como ele soube que resistor tem que ser um resistor de tão ômega? E como ele descobriu que aqui serve um 2N2? Aí já vem dimensionamento e cálculos. Descobrir um componente próximo que pode ser usado para aquele fim. Então, isso faz com que o técnico que estuda mais a fundo, depois de ter feito a básica, ele estuda a básica mais a fundo, principalmente sobre semicondutores, que já dá uma aula geral, porque ele engloba já os componentes de polarização com ele.
bobina, resistor, né? Então, estudar só se aprofundar em semicondutores, melhor ainda, tá? Que aí ele vai enxergar o circuito com outros olhos. Esse dia eu estava recordando algumas coisas aqui que eu não me lembrava, e ao reestudar os meus livros de teoria, que é da teoria da eletrônica, que os cálculos, né? Aí eu vi, relembrei muita coisa de por que resistor ligado com o coletor com a função, do diodo ligado com a bobina com a função, o que ele faz aqui, resistor limitador, quer dizer, recordei muita coisa. Que às vezes passa batido, tá? Abriu muita mente. Hoje em dia eu vejo, quando vejo, e são ligações de componentes que a gente encontra muita fonte de alimentação, placa-mãe, no circuito por aí até hoje. Até hoje. Hoje eu olho assim e eu falo, esse resistor está fazendo isso aqui. Eu falo para mim, esse resistor está fazendo isso aqui. Esse resistor está ligado aqui porque ele está fazendo isso. Então eu já até já sei analisar se caso ele der defeito. Né? Se eu quiser saber se está com defeito ali, eu fazendo uma análise no circuito, eu vendo aquilo ali, eu sei aquele que o resistor está fazendo ali, né? E mais ou menos quanto de tensão tem que ter ali, eu vou ali para ver se está normal, né? Que é uma análise para encontrar o defeito fantasma, porque tem defeito que às vezes é só com osciloscópios que se acha, mas também com raciocínio lógico dentro de um cálculo da lei do ômega e dentro de medição de tensão, tá? Medição de tensão e em alguns casos medição de corrente. Então, isso é tudo com teoria. Se o técnico não ignora a teoria, não sabe disso e fala que teoria não tem nada a ver, então realmente ele só conserta mediante a receita de bolo que os nossos coleguinhas que estão sendo bobo ficam postando aí para esses carinhas, alimentando esses carinhas aí que não são técnicos, não querem ser técnicos, não querem sair das zonas de conforto. Eles querem consertar televisão, aparelho, mas assim, desde que outros passam a informação para ele. Quer dizer, imagine ele sentado na cadeira de praia, com um computador, e só fazendo pergunta pro técnico profissional, e o técnico profissional bobo passando para ele. E ele fica na cadeira de praia, aí ele ganha um dinheirinho e continua na praia, vai pescar, vai nadar, vai na piscina, né? Parece que dá a sensação que esse técnico está trabalhando assim, sentado numa cadeira de praia, né? E pedindo dica. Ele não quer sair da zona de conforto. Né? Só falta mais um pouco o cara falar assim, mas vê qual é a peça, quais peças possíveis peças que dá defeito aí, passa aí pra mim. Quer dizer, o cara ainda tem que abrir o esquema, passar as informações para ele consertar. Pô, gente, vamos deixar de ser bobo, né? Vamos deixar de ser bobos, vamos ser mais profissionais. Porque profissional não tem que ser só quando conserta, não. O profissional também tem que ser profissional em relação à sua profissão, em relação ao seu profissionalismo, ao seu estudo. Porque se você passa informação para os outros, você está sendo desonesto com você mesmo e tá jogando os seus estudos no lixo. Está jogando no lixo. Se eu passo minhas informações e dicas em qualquer canal, enfim, para todo mundo ver, eu estou jogando a minha profissão no lixo. Eu estou botando todos os meus estudos no lixo. Quer dizer, eu paguei caro para ter e estou jogando no lixo, no ralo que eu paguei. Eu estou dando a Deus para todo mundo aí. Estou dando a vontade, é de graça. Então, gente, aqui ó, vê se curioso entra aqui. Eu não estou preocupado em encher meu canal de inscrito, não. Se aqui vão pensar que eu vou achar dica, eu não vou não. Vão achar isso tudo. Então quem que gosta de eletrônica vai vir aqui. Aqui que está fazendo de repente curso para fazer prova de eletrônica em escola aí, algumas informações aqui vão ser válidas. Né? Não dá para me passar todos. E tem coisas que são muito compridas. Por exemplo, se eu passar sobre transistor aqui, desde o início, né, eu estou passando por lado algumas coisas. Mas se for passar desde o início é muita coisa. É muita coisa. Então é isso aí, tá? Então isso aí, esses bobão aí, né? Esses tolos que acham que teoria não tem nada a ver, espero ter explanado mais ou menos aqui, que a teoria tem muito a ver, que esses circuitos que você mexe foram construídos à base de teoria. E quem quiser conhecer a fundo mesmo transistor, tá? Porque tem técnico que mexe até hoje, tem técnico bom, mas até hoje ele não sabe explicar, né? Se eles consertam, eles conseguem se virar. Conserta, tem osciloscópio, tem tudo, mas muitos, se for fazer a pergunta para ele, você sabe qual é o valor do transistor satura? Ou eles vão falar, não lembro, ou vão falar, sinceramente, não sei, nunca pensei nisso. Mas não deixa de ser técnico, isso aí, eu estou falando de técnico mesmo, que já consertam bem, tem até as suas oficinas, mas muitos, se for fazer algumas perguntas teóricas, ou melhor, da básica, nem da teórica, da básica, né, de conhecimento básico que tem que ter sobre o semicondutor, muitos não vão saber dizer como é que se satura um transistor ou como não satura ele, né?
Atenção base emissor, VBE, VBC, né? BCE, enfim, né? Tem gente que nem sabe diferenciar o transtorno PNP como regulador, né? Qual deles faz a atenção entrar pelo coletor e sair pelo emissor? Se é o PNP ou CNPN, né? Isso, qual o sinal da seta entrando para a base ou saindo da base, se é no PNP ou NPN? Tem gente que não vai se ligar nisso aí, é coisa de eletrônica básica. E essas coisas, mínima coisa, parece que não vai ter importância, você não vai usar, mas tem uma hora que você vai usar, quando você, né, se você conhecer e lembrar dele, no momento certo você vai lembrar assim, não, peraí, deixa eu ver um negócio aqui, deixa eu ver se ele tá, o sinal tá entrando, deixa eu ver se ele tá saturado. Aí que entra o uso da teoria. Às vezes no contexto normal, até enquanto você não precisa, você não usa, mas chega um momento que você vai lembrar, vai precisar, quando tem aquele defeito cabuloso que precisa de raciocínio lógico e precisa ter conhecimento de teoria e básica, tá? Então, esses loucos aí que ficam falando que teoria não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar em padaria, né, que é coisa simples, usa fermento e tal. Vamos trabalhar pintando parede, que é só pegar tinta, misturar cor, passar, que tem algumas coisas que até para fazer cores diferentes também usa um pouco de matemática, viu? Então cuidado, tá? Para fazer, né, os negócios de cores lá também tem que ter um certo raciocínio. Porque se a pessoa tem preguiça de raciocinar em nenhuma profissão que tenha que pensar, ele vai se dar bem, né? Porque ele quer as coisas prontas, né? Não quer aprender. Então, quem quer ser técnico mesmo, vamos sair do comodismo, vamos estudar. Porque se não estudou quando era tubo e não quer estudar agora que é digital, gente, pelo amor de Deus, tá? E vocês ficam dando informações aí para essas pessoas que já não gostam nem de teoria, estão criando monstros, estão criando viciados que nunca vão querer estudar. Só querem ganhar dinheiro e ganhar dinheiro nas costas dos bobos que ficam postando dica para cliente final e tudo. Tá? E quem quiser meter o pau nesse canal, se meter o pau lá, botar negativo, não gostei, tá provando que ele faz parte dessa linhagem que eu tô dizendo, tá? Aquele que postar por gostei tá certo, eu sei que é técnico mesmo, entende? Porque aquele que postar contra é porque está se enquadrando nesse vídeo que eu estou postando agora. É um não técnico, não gosta de teoria, só quer receita de bolo, não sabe consertar, consertamento dentro da dica dos outros, porque se não tiver dica ele fica parado e a televisão vai ficar parado na bancada dele sem conserto, vai perder o cliente, é um dos que fazem gambiarra, não consegue, não sabe ler datasheet, né, as informações íntegras do datasheet. Então é um verdadeiro curioso, um técnico que nem umas peças falsificadas que tem aí. É um falso técnico. Quer dizer, além de nós temos hoje em dia na fabricação transistores, CI, transistores GBT falso no mercado, agora em 2019, daqui em diante, vamos ter muito técnico falso no mercado também. Infelizmente. São peças falsas e técnicos falsos. Né? Porque os técnicos verdadeiros realmente é quase que em extinção. Tá? E tem aquele técnico que só troca a placa, né? Técnico que trabalha muito limpinho, igual no laboratório, são trocadores de placa. Que o técnico mesmo, ele está sempre sujo, ele está metendo a mão na massa e tentando achar o defeito. Tá, ainda tem essa diferença. Né? Ainda tem essa diferença ainda. Porque eu vou te falar, tem técnico de bancada, como nós, que sabe muito mais coisas do que técnico de autorizado que acabou de sair de um curso. Tá? Eles não analisam a placa, eles trocam placa. Alguns. Porque eu já recuperei muita placa em que foi condenada aí fora, dizendo que não tinha jeito. E já recuperei muito. Tem como recuperar. É porque, não, infelizmente, tem pessoas que têm preguiça de pensar. Tá? Tem preguiça de pensar. Então, isso aí, TecTed Eletrônica. E até a próxima. Desculpa se desabafo aí, mas é para proteger o nosso lado técnico. Ou seja, os verdadeiros técnicos, os técnicos originais. Esse vídeo não serve para técnicos falsificados. Tá ok? Valeu, TecTed.